Bom, eu quero iniciar cumprimentando as organizadoras e os organizadores da atividade Plataforma de Emergência, Respostas Eficazes em Contextos Afrodescendentes. Quero cumprimentar os demais integrantes da mesa, Epsi Campbell, Diego de Jesus, cumprimentar meu amigo e afirmar a alegria de reencontrá-lo, Irade, e, sobretudo, destacar a relevância estratégica dessa atividade no cenário contemporâneo. Quero um agradecimento final ao Gueledés pelo gentil convite que me possibilita participar dessa interlocução hoje. Bom, na condição de um homem negro na diáspora afro-americana, integrante de uma tradição civilizatória fundamental para a construção do mundo moderno e contemporâneo, que, no entanto, costuma ser desconsiderada pelas instituições hegemônicas, me sinto honrado em poder partilhar ideias e expectativas com as demais pessoas que integram este esforço e aprender com as ricas trocas que poderão se efetivar nesta oportunidade. O desafio da construção de respostas adequadas aos choques globais e às crises decorrentes de seus impactos junto às comunidades da diáspora negra vai ser enfocado por mim desde a percepção brasileira. Durante o traumático episódio de enfrentamento da Covid-19, nós podemos apontar 3 lições importantes que podem ser tiradas dessa experiência dolorosa. E essas lições podem nos sinalizar um caminho inicial para o enfrentamento dos desafios colocados pelos riscos de choques, de crises, de demandas inesperadas, imprevistas, que nos assolam ou que nos ameaçam cotidianamente. A primeira dessas lições demonstrou a insuficiência do conhecimento científico monocultural acumulado para prever e responsabilizar instituições a se antecipar aos eventos globais traumáticos. Ao mesmo tempo, evidenciou também a emergência de uma desconcertante cristalização de manifestações ideológicas de caráter negacionista, capturadas por interesses econômicos predatórios e cosmovisões exclusivistas refratárias às evidências e aos saberes produzidos no âmbito das comunidades acadêmicas e de outras cosmopercepções sobre a existência humana e as interações com a natureza. A segunda lição explicitou o despreparo e insuficiência dos arranjos institucionais, organizacionais e políticos disponíveis nas estruturas estatais e multilaterais, assim como a insuficiência dos arranjos econômicos privados e das redes de solidariedade sociocomunitárias. A geopolítica estabelecida se mostrou incapaz de enfrentar adequadamente os desafios postos. As estruturas econômicas hegemônicas também fracassaram no provimento de respostas adequadas. Apesar de terem cumprido importantes papéis na mitigação das ausências ou insuficiência das atuações institucionais estatais da esfera econômica, as redes de solidariedades comunitárias mostraram-se frágeis e pouco estruturadas para enfrentar os problemas. A terceira lição, e a mais previsível, evidenciou o impacto desproporcional dos efeitos da crise junto aos setores mais vulneráveis, a exemplo dos grupos racializados, subalternizados, expostos a discriminações institucionalizadas, os povos originários, as mulheres, as pessoas com deficiência, as crianças, as pessoas de orientação sexual diversa da hegemônica, etc. A experiência traumática e custosa das diferentes consequências da pandemia da Covid-19 deve nos orientar a buscar persistentemente a construção de mecanismos mais adequados à antecipação de riscos e mobilização de instrumentos minimizadores das consequências.
sem a ilusão de que existem respostas fáceis e com a abertura para o aprendizado, com as múltiplas experiências desenvolvidas em escala mundial ou local, podemos apontar algumas possibilidades que merecem nossa reflexão e aprofundamento. A primeira deve incidir na busca do incremento das pesquisas e estudos que extrapolem a tradição especista e ocidentocêntrica, hegemonizada pela submissão aos interesses econômicos e políticos dominantes, que permitam ampliar os horizontes do pluralismo epistêmico e ampliem as capacidades de leitura sobre as experiências do existir e os modos de vida, e ofereçam elementos orientadores capazes de produzir as condições de construção de alguma previsibilidade e antecipação de respostas possíveis, além de buscar o estabelecimento de um lastro mínimo de consenso sobre a inteligibilidade acerca dos fenômenos críticos. As universidades e centros de estudos devem receber estímulos e recursos para o adequado desenvolvimento desta área de pesquisas estratégicas, acompanhadas da ampliação da pluralização epistêmica e do diálogo com as cosmopercepções de outras tradições civilizacionais tradicionalmente desconsideradas. A produção do conhecimento sob bases epistêmicas plurais pode concorrer para melhorar a capacidade de entendimento e produção de respostas mais adequadas. A segunda lição deve oportunizar uma recomposição das estruturas institucionais mediante a incorporação permanente de instâncias de monitoramento, planejamento e coordenação de exercícios de simulação das catástrofes previsíveis. Esses experimentos, ainda que não eliminem os riscos de surpresa, diante da relativa imprevisibilidade dos eventos de choque global, podem contribuir para reduzir o tempo de reação e aperfeiçoar as condições de produção de respostas adequadas. Devem se constituir no imperativo ético, político e epistemológico, baseado no reconhecimento da nossa sujeição aos riscos iminentes e a necessidade de desenvolvimento de outra forma cultural para lidar com estes fenômenos, com menos arrogância e mais disposição para lidar com responsabilidades e riscos. A terceira deve mobilizar a busca por meios de aceleração do atingimento das metas de desenvolvimento construídas no âmbito da interlocução internacional pela afirmação dos direitos humanos, que foquem na minimização e superação das principais vulnerabilidades estruturais vigentes, reduzindo os desníveis de acesso aos recursos, única forma de evitar os impactos desproporcionais gerados junto aos segmentos mais expostos às consequências das crises. Estas iniciativas devem repercutir nas anteriores, pela inclusão das variáveis de vulnerabilidade nas ações de pesquisa e rearranjos institucionais, assim como deve concorrer para a mobilização direta dos sujeitos vulneráveis como protagonistas ativos das respostas a serem produzidas. Para tanto, devem ser mobilizados estímulos e recursos para ampliar a participação desses segmentos nas esferas institucionais e o fortalecimento das condições para a gestação de respostas comunitárias e mobilização das redes de solidariedade construídas no âmbito destas comunidades. Para finalizar, eu penso que se coloca como expectativa legítima e desafio estratégico a efetivação de mecanismos que ampliem a porosidade do sistema internacional multilateral e que amplifiquem também as possibilidades de atravessamento, de interferência e participação nas estruturas institucionais estatais para todos os segmentos vulneráveis, notadamente aqueles que, historicamente, pagaram um elevado preço
de serem marginalizados pelas tradições hegemônicas